até pelo insucesso do campeonato estadual, nos obriga a algumas mudanças que já foram feitas, né, com a saída de alguns atletas. E esse momento já é um segundo momento, que é o momento da reestruturação, da aquisição de outros atletas, que nós estamos trabalhando com essa possibilidade de contratar. Uns têm situações bem encaminhadas, né, que logicamente assim que tiver tudo assinado, vocês terão conhecimento e por consequência o nosso torcedor. Então tenho a certeza que a gente vai estar aqui à frente trabalhando muito, cobrando muito, né? Eu tenho uma forma de trabalhar, sou uma pessoa fácil relação, né? Então, tudo aquilo que a gente tiver de divergência de ideias, de conceituais, nós vamos sentar com vocês, eu vou conversar, vou explicar da melhor forma para que a gente possa ter um bom relacionamento, que é importante. A gente, onde trabalha, sentir alegria em estar participando do trabalho, né? Isso é importante, principalmente no futebol, onde os aspectos psicológicos eles influenciam muito no resultado de um jogo. Então, nós precisamos criar um bom ambiente de trabalho, né? Integrando todos os setores do clube e que as pessoas se sintam úteis e que o trabalho seja um trabalho de satisfação e de prazer. Consequentemente, isso facilita na hora de o time ir para campo, a gente transfere tudo isso para dentro do jogo. Boa tarde, bem-vindo ao Trem Bala. Sucesso no seu trabalho aqui à frente do Departamento de Futebol do Ceará. Nesse início de trabalho do senhor Carlos Quila. O perfil nós temos que naturalmente nos adequarmos à forma de jogo do Sérgio, né? Ele tem um conceito bem moderno, né? Ele é um treinador que tenta impor o jogo, né? Trabalhando com as linhas bem próximas, encurtando o campo, né? Então nós temos que naturalmente para esse perfil de jogo nós precisamos ter atletas que tenham qualidade, que consigam ter habilidade para fazer a transição defensiva para a ofensiva, que a gente consiga com mais velocidade chegar, atacar o adversário, né, ao mesmo tempo se recompor. Mais ou menos por isso, mas eu acho que todos os aspectos nós vamos considerar. A parte técnica, a parte física, né, a velocidade são questões importantes no futebol moderno. Então, tudo que a gente trouxer de jogador, né, a gente sabe que o mercado hoje é bastante difícil, né, hoje qualquer jogador de mediano está jogando no exterior, então a gente tem uma certa dificuldade, mas nós já temos uma boa equipe, né, e com esses atletas que nós temos aí, com as negociações encaminhadas, a gente julga que já vai ter uma equipe boa e na sequência nós vamos permanentemente estar melhorando o grupo se for necessário. Inicialmente, qual é a posição mais carente que você enxerga que o Ceará necessita urgentemente trazer um atleta? Sem dúvida um lateral esquerdo, né? Nós estamos hoje praticamente só com o Zé Mário, né? Que é adaptado na função, né? Então são jogadores que façam especificamente essa função, entre outras aí que a gente já avaliou juntamente com o Sérgio. Obrigado. Tá aí a palavra do... Tem um pensamento aqui generalizado. Chegou o gerente de futebol, ele vai fazer o time. É isso mesmo? Não, a gente não é bem assim, né? A gente é uma engrenagem dessa máquina, a gente ajuda no contexto. Eu acho que assim, a experiência que a gente tem vai ajudar bastante na discussão, né? Nas colocações, né? Na implementação do conceito, da ideia, daquilo que vai se construir aqui, do modelo de jogo que o Sérgio tem, né? Acho que em cima disso, e a integração principalmente dos setores do clube, que eu acho que é bom que todos participam ativamente, cada um dentro da sua área tem a sua responsabilidade, vai ser cobrado por isso, né? E que possa dar o seu melhor. Eu acho que assim, o futebol ele é multifacetário, é muito complexo, né? Então a gente precisa que cada um dê o seu máximo e que no dia a dia todos nós tenhamos melhorado um pouco, né? Isso é importante e que depois tudo isso se transfira para o jogo, que na verdade é o objetivo final, né? Você já trabalhou em um time que conseguiu acesso, né? Qual o caminho para isso? Claro que não deve ter uma receita, senão todos fariam e terminariam empatados em primeiro, né? Mas qual o caminho para isso? Eu acho que é primordial o comprometimento das pessoas, né? Que elas tenham esse entendimento que para chegar lá precisa estar todo mundo focado, todo mundo trabalhando forte desde o dia a dia no treinamento. Eu acho que isso é extremamente importante. Quando você tem isso, quando você que o atleta está lá dentro do campo e no treino está dando carrinho e está chegando e está querendo, você já vê que tem cara de time que vai chegar, né? Naturalmente, aliado a isso, as condições de trabalho que a gente tem aqui,
salário em dia, que a diretoria com isso não falha, e também, como eu disse, o compromisso dos profissionais que estão envolvidos no processo. Aquilo no primeiro contato que eu mantive com você até falou da relação que ainda não tinha acontecido ainda para parte do Ceará. Então, em relação a esse acordo foi rápido, não teve muito o que debater. O Ceará e você se mostraram passíveis e cientes de um acordo bem rápido, foi mais ou menos por aí? Não, na verdade nós já estávamos conversando, né? Coisas que a gente não pode naquele momento divulgar para vocês, né? Vocês entendem bem isso, né? Mas foi à medida que a gente sentou, na primeira conversa que eu tive com o presidente, ele foi bastante solícito, achou que eu tinha o perfil, né? E aí a gente encaminhou isso. No final da tarde nós já estávamos ali com a situação praticamente encaminhada, deu o ok do conselho, da diretoria toda foi favorável, e eu acho importante que essas pessoas também façam parte do processo, que tenham opinado, né? Porque também tem o compromisso, né? O comprometimento com a situação toda. Eu acho bacana isso, eu acho que eu senti uma alegria muito grande quando cheguei aqui, vejo uma energia muito boa no ar, né? As pessoas aqui todas com boa intenção de que fazer o Ceará um pouco melhor, buscar o acesso, né? No brasileiro, que é onde o clube tem que estar, né? Muito se espera, né? Um gerente de futebol, ele tenha muitos contatos no mercado futebolístico, né? Como é que você tem pensado em relação a isso? E o Ceará, já que você agora é o novo gerente? Quanto a isso, realmente eu tenho, né? Até pela minha experiência, meus cabelos brancos aqui, muito tempo no futebol, tem que conhecer muita gente, né? Quanto a isso, eu não tenho problema nenhum, eu tenho acesso a praticamente todos os clubes brasileiros, todos os agentes que militam hoje no mercado a gente conhece. Nós temos uma associação de executivos que é a ABEX, né? No qual eu faço parte da diretoria, então eu me relaciono com todos os executivos dos grandes clubes, isso facilita sempre o acesso para que a gente tenha uma melhor negociação, por vezes até uma situação que possa favorecer a negociação, né, por conta dessa relação de confiança que se estabelece, né, com o trabalho, com o segundo tempo. Então, isso tudo imagino que vai acrescentar aqui, mas a gente sabe que o trabalho, na verdade, da gente sempre é julgado se a bola entra ou não, quer dizer, se a gente ganha o jogo ou não, né? Infelizmente é isso, mas nós vamos trabalhar para que ela entre. Vamos fazer tudo para que ela entre. Nós vamos trabalhar muito. Isso vocês tenham certeza, e o nosso torcedor. Depois de um primeiro semestre tão desastroso, você chega num clube que passa por uma reformulação. Nesse período que é pequeno, que você já assumiu o Ceará, já deve ter dado uma volta aqui pela capital, você já pôde sentir a pressão que é esse momento que o Ceará vive e a pressão que você assume nesse momento agora no Ceará? A pressão que eu imagino é a responsabilidade de uma camisa desse peso, né? Isso é normal, né? Eu acho que feliz a minha pessoa que tem esse prazer de estar com um clube onde eu vou ser cobrado, né? Porque eu imagino assim, pior das pessoas é aquela que não é cobrada, porque já foi deixada de lado. Então eu sei que a gente vem em cobrança, mas tenha certeza o torcedor, a diretoria sabe disso, nós vamos trabalhar muito e nós vamos atingir os nossos objetivos. Ô Carlos, o seu melhor momento mesmo foi no Náutico, independente se o Náutico ascendeu ou não a primeira divisão, ou você esteve também na equipe do Criciúma, não foi isso? O Náutico foi um bom momento porque a gente pegou o Náutico numa situação muito difícil, início de Série B. Nós reconstruímos o grupo que não tinha ido bem também no estadual. Conseguimos o acesso sendo vice-campeão, só perdemos porque na época o time da Portuguesa era o Barcelona, era um time na Série B imbatível, um grande time, fomos vice-campeão. E no ano seguinte, aí já no Campeonato Brasileiro da Série A, ficamos entre os 10 primeiros, se não me engano, do Campeonato Brasileiro. Foi uma grande campanha, né, para um clube que voltava à Série A. Não é fácil, né, um clube de acesso, né, pelos recursos que os grandes clubes têm hoje do futebol brasileiro, mas eu julgo que tenha sido o melhor trabalho. Depois, em início de 2013, eu não me senti muito à vontade, pedi demissão e fui trabalhar no Criciúma, daí no ano subsequente na Série A. Você fala muito do gerente de futebol, como eu te falei há pouco, essa questão da contratação. Mas ele faz outras coisas. Que outras coisas o gerente de futebol faz? Eu te dou uma lista com certeza, de 200, então de 200 responsabilidades. Nós temos hoje a responsabilidade sobre o DM, sobre a fisioterapia, sobre a fisiologia, sobre treinador, preparador físico, tudo fica sob a nossa coordenação. E você tem uma análise de dados muito grande que você tem que interpretar
para ajudar no processo de treino. Você tem viagens, você tem alimentação, você tem estadia, você tem relação com o torcedor, tem relação com a imprensa, tem relação com a diretoria. Então imagino vocês, aí eu estou elencando aí 10, 15, mas certamente passam de uma centena. Então a responsabilidade é grande e a gente tem que estar cuidando e atento a isso, mas por isso é importante, né, a gente ter equipe de trabalho, ter pessoas que tomem conta do seu setor com responsabilidade para que minimize isso. Então a gente normalmente divide um pouco o tempo entre esses setores, né? Mas sempre o objetivo final é o campo, é o jogo, é o treino, né? Então nisso a gente já está calejado. Antes era o treinador, né, que era demitido a derrotas. Agora o gerente de futebol também tem essa questão, né? Pois é, né? Eu sempre digo assim, ó, o futebol, ele é no Brasil, né? Na maioria dos países não é assim, é porque justamente todos os cases de sucesso do futebol brasileiro é onde tem um processo de continuidade. Porque quando você começa a equilibrar o processo, porque de construção não vem o resultado e recomeça, mas sempre no futebol brasileiro isso vai acontecer, porque só um é campeão. Então tem 19 clubes que vão demitir o treinador, vão demitir o gerente, vão demitir, e aí no outro ano está se reinventando. Então todo ano está se reinventando, e aí é dinheiro que vai fora, é planejamento que vai fora, porque já é outro planejamento no outro ano, e assim vai. É uma coisa que tem que mudar no futebol brasileiro. Infelizmente isso acontece, mas hoje a gente está melhorando isso. Eu acho que só a profissionalização dos setores já mostra que a gente vem melhorando.